Na missa de sétimo dia, o padre me entregou a carta e sussurrou: "Abra sozinha, pois seus filhos mentem." O cheiro de incenso e de vela queimada ainda estava no meu xale preto, misturado com o perfume caro da minha filha, que me abraçava forte demais. Naquele instante, a dor do luto pelo meu marido virou um medo gelado, um pavor que eu nunca tinha sentido em 78 anos de vida. O que eu descobri naquela folha de papel amarelada desmoronou o mundo que eu conhecia, e a verdade era muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Fica comigo até o fim para entender tudo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. É bom saber que não estou completamente sozinha nisso. Meu nome é Benedita Rossi Carvalho. Tenho 78 anos. E até 7 dias atrás, eu era a mulher de Antero. Hoje, sou apenas a sua viúva. Minha vida inteira foi aqui, nesta casa em Águas de Santa Clara, uma cidadezinha no interior de São Paulo onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo cheiro do bolo que sai do forno. Fui doceira a vida toda. Minhas mãos, hoje enrugadas e manchadas pelo tempo, já fizeram milhares de sequilhos, quindins e o famoso doce de leite, que, segundo Antero, era o sabor do paraíso. Naquela manhã, a manhã da missa, a casa estava silenciosa demais. O único som era o tic-tac do relógio de parede na sala. Um som que antes era abafado pela voz do meu marido ouvindo seu radinho de pilha. O café que eu fiz tinha um gosto amargo, ou talvez fosse a minha boca que estivesse assim. Olhei pela janela da cozinha e vi as roseiras que Antero plantou para mim no nosso aniversário de 50 anos de casados. Estavam todas floridas, vermelhas como sangue, ignorando a minha dor. Meus filhos, Rogério e Lívia, chegariam a qualquer momento para me levar à igreja. Eles têm sido muito atenciosos desde que o pai se foi. Atenciosos até demais. Lívia liga de hora em hora. Rogério vem todos os dias verificar as contas. Eles dizem que é para eu não me preocupar com nada. Mas essa preocupação deles começou a me sufocar, como um cobertor pesado numa noite de calor. A igreja matriz estava cheia. O ar era denso, uma mistura do cheiro das flores que mandaram com o cheiro de poeira dos bancos velhos de madeira. Eu me sentei na primeira fileira, com Rogério de um lado e Lívia do outro, cada um segurando um dos meus braços, como se eu fosse quebrar. Durante a homilia do padre Miguel, um rapaz novo que gostava de conversar com Antero sobre pescaria, eu me perdi nas lembranças. Lembrei do dia em que Antero me pediu em casamento debaixo do pé de manga do nosso quintal, do cheiro de terra molhada, do sorriso dele. As lágrimas desciam quietas pelo meu rosto e meus filhos me apertavam, um gesto que deveria ser de conforto, mas que parecia posse. Foi no final, enquanto as pessoas vinham me dar os pêsames, que tudo mudou. O abraço da vizinha, o aperto de mão do prefeito, tudo passou por mim como um borrão. Então, Padre Miguel se aproximou. Ele não me deu um abraço, apenas tocou meu ombro, e com um olhar que era uma mistura de pena e urgência, me guiou para o canto da sacristia. O cheiro de vela recém-apagada era forte ali. Ele tirou um envelope amarelado do bolso da batina e o colocou na minha mão. Minha mão estava fria, e o papel pareceu quente. Foi quando ele sussurrou as palavras que racharam o meu mundo. Dona Benedita, Antero me fez prometer. Abra sozinha, pois seus filhos mentem. Aquelas palavras não fizeram sentido. Mentem? Sobre o quê? Meus filhos? Rogério, meu primogênito, tão sério e responsável. Lívia, minha advogada, tão protetora e falante. A mentira não cabia neles, não na imagem que eu construí durante toda uma vida. Olhei para eles, do outro lado da igreja, recebendo os cumprimentos. Pareciam os mesmos de sempre. Rogério, com sua postura rígida, ajeitando os óculos. Lívia, com seu sorriso ensaiado, agradecendo a presença de todos. Mas agora, depois das palavras do padre, eu via uma rachadura na falha que eu não conseguia identificar, mas que estava lá. O caminho de volta para casa foi um tormento silencioso. Lívia falava sem parar sobre como a cerimônia tinha sido bonita,
sobre quem tinha ido, quem não tinha. Rogério dirigia com os olhos fixos na estrada, a mandíbula travada. Eu não disse uma palavra. A carta estava na minha bolsa, pesando como uma pedra. Queimava minha pele através do couro. Eu sentia o olhar deles em mim pelo espelho retrovisor, questionando meu silêncio. Mas, como eu poderia falar? O que eu diria? Que o pai deles, no leito de morte, os acusou de traição através de um padre? Chegamos em casa e a solidão me abraçou como uma velha conhecida. Eles insistiram em ficar, em preparar um chá, em fazer companhia. Eu recusei. Disse que precisava descansar, que minha cabeça doía. Era mentira. Minha cabeça não doía, ela girava. Eu só precisava ficar sozinha para encarar aquele envelope. Assim que a porta se fechou, a casa voltou ao seu silêncio esmagador. Fui até a cozinha. Peguei um copo d'água com as mãos trêmulas e sentei na minha cadeira de balanço, a mesma onde Antero cochilava depois do almoço. O envelope estava ali, sobre a mesa de madeira. Amarelado, sem remetente, apenas o meu nome. Benedita. Escrito com a caligrafia tremida de Antero nos seus últimos dias. Eu o encarei por um longo tempo. Talvez 1 hora. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Cada tique do relógio era uma martelada na minha cabeça. Abrir aquela carta significava desconfiar dos meus filhos. Não abrir significava desonrar o último pedido do meu marido. Eu estava presa. E eu ainda não sabia que o medo era apenas o começo de tudo. A luta dentro de mim era silenciosa, mas violenta. Uma parte de mim, a mãe, queria queimar aquele papel, fingir que a conversa com o padre nunca aconteceu e continuar acreditando na família perfeita que eu achava que tinha. Era o caminho mais fácil, o caminho da paz. Mas a outra parte, a mulher de Antero, a sua companheira por 53 anos, sabia que ele não faria uma coisa dessa sem um motivo muito forte. Antero era um homem simples, direto. Ele não gostava de rodeios, muito menos de dramas. Se ele fez aquilo, era porque o perigo era real. Lembrei das últimas semanas. Antero já estava fraco, acamado. Rogério e Lívia assumiram tudo. Para poupar a senhora, mãe, eles diziam. Rogério passava horas trancado no escritório do pai, organizando a papelada. Lívia atendia a todos os telefonemas, filtrando quem podia ou não falar comigo. Na época, eu via aquilo como cuidado, como amor. Agora, cada um desses atos parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu não queria montar. A superproteção deles, de repente, tinha a cor da manipulação. O telefone tocou, me assustando. Era Lívia, claro. Oi, mãe. Só para saber se a senhora tomou seu remédio da pressão. Está tudo bem por aí? Não quer que eu durma aí hoje? A voz dela era doce, melosa, mas pela primeira vez eu senti um tom metálico por baixo, uma nota de controle. Estou bem, minha filha. Tomei sim, não precisa vir. Eu quero ficar um pouco quieta, respondi, e minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos. Firme, distante. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tudo bem, então. Qualquer coisa me liga. A qualquer hora, ela disse, e desligou. Aquele qualquer coisa ficou ecoando na minha cabeça. Que coisa poderia acontecer? O medo começou a se transformar em algo diferente. Uma raiva fria, uma determinação que eu não sentia há anos. Eu não era uma velhinha frágil que precisava de tutela. Eu criei 2 filhos, administrei uma casa, ajudei meu marido a tocar o sítio. Eu sabia o valor de cada centavo, o peso de cada decisão. Eles estavam me tratando como uma criança, como alguém que não tinha mais capacidade de pensar por si mesma. E talvez fosse exatamente isso que eles queriam que eu acreditasse. Levantei e fui até o escritório. O cheiro de Antero ainda estava ali, uma mistura de tabaco de corda e lavanda. A mesa dele, antes sempre bagunçada com papéis, livros e ferramentas, agora estava impecavelmente organizada. Limpa demais. Rogério tinha arrumado. Abri a primeira gaveta, vazia. A segunda, vazia. A terceira,
onde Antero guardava os documentos importantes, as escrituras, os extratos do banco, também estava vazia. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era organização, era uma limpeza. Eles tinham levado tudo. Comecei a procurar, com o coração batendo, descontrolado. Olhei nas caixas de sapato em cima do armário, debaixo do colchão, nos lugares secretos que só eu e Antero conhecíamos. Nada. Os documentos da casa, do pequeno pedaço de terra que tínhamos, as economias de uma vida inteira de trabalho, tudo tinha sumido. Apenas os álbuns de fotos e as lembranças sem valor material continuavam lá. Aquele vazio era a prova. Antero estava certo. Meus filhos estavam mentindo, e a mentira era grande. Voltei para a cozinha, o pânico dando lugar a uma clareza terrível. A carta na mesa não era mais uma ameaça. Era minha única arma. Minha única esperança de entender o que estava acontecendo. Peguei o envelope. As minhas mãos não tremiam mais. O medo ainda estava lá, no fundo do meu estômago. Mas agora ele tinha companhia. A fúria de uma leoa defendendo o que é seu. Olhei para o retrato de Antero na parede. O seu sorriso gentil. É por você, meu velho. Sussurrei. Nesse exato momento, ouvi o barulho de um carro parando em frente à casa. Era Rogério. Eu não esperava por ele. Ele entrou sem bater, usando a chave que tinha. Tinha uma pasta de couro na mão e uma expressão preocupada no rosto. Mãe, a Lívia me ligou. Disse que a senhora estava estranha no telefone. Vim ver se está tudo bem. Seus olhos correram pela cozinha e pararam na carta que eu segurava na mão. O que é isso? Ele perguntou. E o tom dele não era de curiosidade. Era o tom de quem foi pego de surpresa. Eu apertei o envelope contra o peito. Meu instinto me dizia para escondê-lo para mentir. Não é nada, meu filho. Uma carta de pêsames de uma prima distante. Eu disse, a mentira saindo com mais facilidade do que eu esperava. Ele me encarou por um segundo, seus olhos pequenos e calculistas por trás das lentes dos óculos. Ele não acreditou em mim, eu vi nos olhos dele. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão. Deixa eu ver. A senhora pode se confundir com essas coisas. É melhor eu guardar os documentos importantes. A palavra importantes saiu da boca. Dele com um peso que me gelou. Ele sabia. Ou pelo menos desconfiava do que poderia ser aquilo. A forma como ele olhava para o envelope não era a de um filho preocupado. Era a de um ladrão com medo de ser descoberto. Eu mesma guardo, Rogério. Já não sou mais criança, respondi. E minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ele recuou a mão, surpreso com a minha resistência. A dinâmica entre nós tinha mudado naquele exato instante. Ele forçou um sorriso, mas não chegou aos seus olhos. Claro, mãe. Como a senhora quiser. Eu só vim trazer uns papéis do inventário para a senhora dar uma olhada depois, com calma. Ele colocou a pasta sobre a mesa, bem ao lado de onde a carta estava antes de eu pegá-la. A Lívia vai passar aqui mais tarde. A gente precisa conversar sobre o futuro da casa, do pomar, para facilitar as coisas para a senhora. A menção ao pomar, o lugar sagrado de Antero, foi como um soco. Eles não iam apenas me controlar. Eles iam desmontar minha vida, pedaço por pedaço. A conversa era uma armadilha, eu sabia. Eles viriam juntos, os dois, com suas vozes mansas e seus argumentos lógicos de advogado e administrador, para me encurralar, para me convencer a assinar o que quer que estivesse dentro daquela pasta, para me fazer acreditar que vender tudo, que me mudar para um apartamento pequeno na cidade, era o melhor para mim. Era o plano deles, agora estava claro. Eles queriam apagar a memória de Antero e, junto com ela, a minha autonomia. Enquanto Rogério falava, detalhando os benefícios de se livrar da casa grande, eu apenas o observava. Eu não via mais o meu menino, o garoto que eu ensinei a andar de bicicleta. Eu via um estranho, um homem ambicioso com olhos frios. O amor que eu sentia por ele estava sendo soterrado por uma decepção avassaladora. Como chegamos a esse ponto? Onde foi que eu errei? A dor da traição dos filhos era 1000 vezes pior do que a dor do luto. O luto era limpo, honesto.
Isso era sujo. Ele finalmente parou de falar, esperando uma resposta. Eu apenas balancei a cabeça. Vou pensar, meu filho. Agora, se me der licença, estou muito cansada. Ele pareceu contrariado, mas não insistiu. Tudo bem, mãe. Descanse. A gente se fala mais tarde. Ele se virou para sair, e na porta, hesitou. Mãe, a senhora tem certeza que está tudo bem? A pergunta pairou no ar, carregada de segundas intenções. Eu apenas o encarei, segurando a carta com força. Foi nesse momento que Lívia chegou. Ela não estava sorrindo. Os dois trocaram um olhar rápido, um olhar que dizia tudo. Eles pararam na porta. Os dois, me olhando sentada na cozinha. A imagem era clara. Eles eram um time, e eu era o obstáculo. A casa, antes meu refúgio, tinha se tornado um território disputado. Eu estava sozinha, cercada pelos meus próprios filhos, que agora pareciam lobos. Lívia deu um passo à frente. Mãe, o que tem nessa carta? O padre Miguel entregou para a senhora, não foi? Eu vi. A confissão dela foi uma facada. Ela sabia o tempo todo. Preocupação, as ligações, tudo era uma farsa para me pressionar, para descobrir o que Antero tinha revelado. Eu me levantei, a cadeira de balanço rangendo em protesto. Segurei a carta contra o meu peito, como um escudo. O silêncio na cozinha era pesado, denso. Eu podia ouvir minha própria respiração. O tic-tac incessante do relógio marcando os segundos da minha decisão. Olhei de um para o outro. Rogério, com sua impaciência mal disfarçada. Lívia, com seus olhos de advogada, analisando cada movimento meu. Eu estava encurralada, sem ter para onde correr. A única saída era atravessar o fogo, e a carta na minha mão era a tocha. Eu vi. A voz de Lívia cortou o ar da cozinha como uma faca fria. A confissão dela não tinha arrependimento, apenas a constatação de um fato. Rogério cruzou os braços, assumindo a postura de juiz. O cheiro de café velho que vinha da garrafa térmica de repente pareceu o cheiro da minha própria vida, de algo que um dia foi quente e acolhedor, mas que agora estava amargo e esquecido. Eles não estavam mais fingindo. A máscara do cuidado tinha caído, e o que sobrou eram dois rostos duros, impacientes, esperando que a velha mãe entregasse seu último segredo. A casa, que por 50 anos foi meu santuário, agora era uma sala de interrogatório. "Me dá essa carta, mãe", disse Rogério, com a voz baixa e controlada, o que era sempre pior do que quando ele gritava. Era o tom que ele usava para dar ordens, não para pedir. Não tem por que a senhora ficar se abalando com bobagens do passado. O pai já não estava bem da cabeça nos últimos meses, a senhora sabe disso. A crueldade daquelas palavras me atingiu fisicamente. Ele não estava apenas mentindo sobre si mesmo. Estava tentando sujar a memória do próprio pai para conseguir o que queria. Estava tentando me convencer de que o amor da minha vida tinha enlouquecido, apenas para invalidar seu último aviso. Lívia se aproximou, tentando a tática da doçura envenenada. Ela tocou meu braço, e o contato foi gelado. "Mãezinha, a gente só quer te proteger. Imagina se tem alguma conta antiga, alguma dívida que o papai esqueceu de contar. A gente resolve tudo para a senhora. Não precisa passar por esse estresse." O cinismo era tão grande que me deu náuseas. Eles falavam em me proteger enquanto me roubavam a paz, a autonomia. E agora, a verdade. Eles queriam a carta não para me poupar, mas para destruir a prova de sua traição. O tic-tac do relógio parecia gritar na minha cabeça. Tempo, tempo, tempo está acabando. Eu olhei para a pasta de couro que Rogério tinha deixado na mesa. Inventário, ele tinha dito. Ali, naquela pasta, provavelmente estava a minha sentença. Documentos que eu deveria assinar, talvez uma procuração, talvez a venda da casa. A carta na minha mão era minha única defesa. E eles sabiam disso. Eu podia sentir o desespero deles crescendo a cada segundo que eu permanecia em silêncio, apenas os encarando. A mentira tem perna curta, mas a dos meus filhos parecia ter fôlego de maratonista. Eles tinham planejado cada passo, menos aquele. Eles não contavam com a lealdade de um padre e a teimosia de um marido moribundo. De repente,
Uma fraqueza genuína me atingiu. A dor do luto, a tensão daquele momento, tudo veio de uma vez. Minha pressão, que andava instável, pareceu subir. Levei a mão ao peito, sentindo uma pontada. Não era teatro. Era o meu corpo gritando. Eu não estou me sentindo bem, sussurrei. E minha voz saiu fraca, trêmula. Eu preciso me deitar um pouco. A reação deles foi imediata. A dureza em seus rostos foi substituída por uma preocupação calculada. Uma mãe doente, desmaiada, não podia assinar papéis. O plano deles precisava de mim consciente, ainda que manipulada. Claro, mãe. Claro, disse Lívia, me amparando. Vem, vamos te levar para o quarto. Rogério, pega um copo de água com açúcar. Eles me guiaram como se eu fosse feita de vidro. Cada toque deles agora me queimava, mas eu me deixei levar. Era a minha única saída daquela cozinha, daquele cerco. Precisava de tempo, precisava de espaço para respirar, para pensar. Deitada na minha cama, com o cheiro de lavanda do lençol que Antero tanto gostava, eu fechei os olhos. Eles ficaram ali, me observando por alguns minutos, sussurrando entre si. A gente volta mais tarde, então, disse Rogério da porta. Descansa, mãe. Não pensa em nada. A gente cuida de tudo. A frase, que antes me confortaria, agora soava como a mais terrível das ameaças. Ouvi a porta da frente se fechar e o som do carro se afastando. O silêncio que se instalou na casa era diferente. Não era mais um silêncio de luto, era um silêncio de trégua. Uma pausa na batalha. Eu sabia que eles voltariam, e da próxima vez seriam menos pacientes. Fiquei imóvel por quase meia hora, apenas para ter certeza de que eles não voltariam de surpresa. O medo ainda estava aqui, um nó apertado no meu estômago, mas a raiva o estava empurrando para o lado. Eles me subestimaram. A vida inteira, eles me viram como a mãe doceira, a mulher do Antero, a velhinha que cuidava das plantas. Nunca me viram como Benedita, a mulher que sobreviveu a 2 secas, que enterrou os pais, que segurou as pontas quando o dinheiro era curto. Eles esqueceram de quem eu era feita. E esse seria o maior erro deles. Levantei-me da cama. Meus pés descalços tocaram o assoalho frio de madeira. Fui até a cozinha, peguei a carta que tinha escondido debaixo de uma almofada da cadeira de balanço e voltei para o quarto. Tranquei a porta, um gesto que eu não fazia há décadas. Sentei na beirada da cama, o envelope amarelado nas minhas mãos. A caligrafia de Antero, torta e fraca, parecia um pedido de socorro vindo do outro lado da vida. Meu coração batia forte contra as costelas. A dúvida me corroeu por um instante. E se Rogério estivesse certo? E se fossem apenas os delírios de um homem doente? Mas então eu me lembrei do escritório vazio, das gavetas limpas, dos documentos sumidos. Lembrei do olhar cúmplice entre meus 2 filhos, na porta da cozinha. Não, Antero não estava delirando. Ele estava vendo com clareza o que eu, cega pelo amor de mãe, me recusei a enxergar. Ele viu os abutres circulando antes mesmo que a carcaça esfriasse. Respirei fundo, sentindo o cheiro dele que ainda estava impregnado no travesseiro ao meu lado. É por nós, meu velho. Sussurrei para o vazio. Era hora de enfrentar a verdade, por mais feia que ela fosse. Com os dedos trêmulos, rasguei a aba do envelope. O som do papel se partindo foi absurdamente alto no silêncio do quarto. Dentro, havia uma única folha de caderno, dobrada em 4. O papel era fino, quase transparente. Desdobrei-o com um cuidado religioso. A carta não era longa. Antero nunca foi homem de muitas palavras. Mas cada letra ali parecia ter sido escrita com a última força que lhe restava. A tinta da caneta estava borrada em alguns pontos, talvez por uma lágrima, talvez pelo suor de sua mão. A primeira frase me nocauteou. Minha Benedita, se você está lendo isso, é porque não consegui te proteger até o fim. Me perdoe. As lágrimas vieram instantaneamente, quentes e grossas, molhando o meu colo. Continuei lendo, a visão embaçada. Ele explicava tudo, de forma simples e direta. Tinha ouvido Rogério e Lívia conversando no corredor do hospital, achando que ele estava dormindo.
O plano era claro: vender o sítio e a casa para um grupo de investidores que queria construir um condomínio de luxo. A cidade estava crescendo, e nossa propriedade era a joia da coroa. Eles precisavam da minha assinatura. O plano B, caso eu recusasse, era mais cruel. Lívia, como advogada, já estava preparando a papelada para pedir minha interdição judicial, alegando que o luto tinha me deixado incapaz de gerir meus próprios bens. Eles usariam minha idade, minha pressão alta, meu choro constante como provas da minha senilidade. Me colocariam num asilo, um lugar confortável onde a senhora será bem cuidada, e tomariam conta de tudo. O asilo, aquele lugar frio do outro lado da cidade para onde as famílias mandavam os velhos que não queriam mais. A carta continuava. Antero dizia que eles já tinham esvaziado as contas conjuntas, transferindo o dinheiro para uma conta no nome de Rogério, sob o pretexto de facilitar a administração. As economias de uma vida inteira de trabalho, o dinheiro dos nossos doces, do suor na roça, tudo tinha ido embora. Ele tinha tentado confrontá-los, mas a fraqueza não o deixou. Eles apenas sorriram e disseram que ele estava confuso. Foi quando ele percebeu que não conseguiria vencer. E então, ele fez a única coisa que podia. Deixou um mapa para mim. Eles não sabem de tudo, minha velha, ele escreveu. Nossa verdadeira riqueza, eles nunca encontraram. Ele descreveu um esconderijo, um lugar que só nós dois conhecíamos. No fundo do armário de ferramentas dele, atrás de uma tábua solta, estava uma pequena caixa de metal. Dentro dela, ele tinha guardado as escrituras originais da terra, aquelas herdadas do meu avô, registradas de uma forma antiga que sobrepujava qualquer registro mais novo. E junto delas, um testamento que ele tinha feito com um advogado antigo, de outra cidade, meses antes de adoecer, como se pressentisse a traição. Nesse novo testamento, ele deixava tudo para mim. Não 50%, como manda a lei, mas a totalidade da parte disponível dele, com cláusulas específicas que me protegiam. E o mais importante, ele havia nomeado o filho do seu compadre, o Cláudio, um advogado honesto de Campinas, como seu testamenteiro. Alguém fora do círculo de influência de Lívia. Alguém que poderia lutar por mim. A carta terminava com um último pedido. Não chore por mim, Benedita. Lute por você. Lute pelo que é nosso. Eles não podem tirar a sua dignidade. Aquelas palavras me preencheram com uma força que eu não sabia que ainda possuía. O choque da revelação se transformou numa clareza gelada. A dor deu lugar a uma fúria silenciosa e determinada. Eu não era uma vítima. Eu era a herdeira de uma luta. Antero não tinha me deixado um problema. Ele tinha me deixado armas. As lágrimas secaram no meu rosto. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei dentro do meu sutiã, junto ao meu peito. Era onde ela ficaria. Levantei-me e fui até a janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. As roseiras de Antero pareciam pegar fogo sob a luz do fim de tarde. Meus filhos não queriam apenas o meu dinheiro e a minha terra. Eles queriam apagar a minha história, a nossa história. Queriam transformar nosso pomar em concreto, nossas memórias em entulho. E eu não ia permitir. A Benedita doceira, a mãe que perdoava tudo, tinha morrido junto com a inocência naquela cozinha. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Vi uma senhora de 78 anos, com o rosto marcado pelo luto e pela traição. Mas vi também um brilho nos meus olhos que não estava lá antes. Era o brilho do aço. Era a resiliência da terra que não se entrega fácil. Eles achavam que eu era uma árvore velha, pronta para ser derrubada. Mas se esqueceram que as árvores mais velhas são as que têm as raízes mais profundas. E as minhas raízes estavam fincadas naquele chão. Minha mente, antes confusa e enevoada pela dor, agora trabalhava com uma precisão cirúrgica. Eu precisava chegar àquela caixa de metal antes que eles voltassem. Precisava ligar para aquele advogado, o Cláudio. Precisava sair daquela casa, que agora era uma prisão dourada. Eu não podia mais confiar na comida que me traziam, na água que me ofereciam. O medo paranoico se instalou.
Mas era um medo útil, um medo que me manteria alerta. Fui até o armário e peguei uma pequena bolsa de pano, daquelas que uso para ir à feira. Coloquei dentro dela minha carteira de identidade, o cartão do posto de saúde e um pouco de dinheiro que eu guardava na gaveta de meias. Era pouco, mas seria o suficiente para começar. Eu não sabia exatamente o que faria a seguir, mas sabia qual era o primeiro passo, e eu o daria agora, sob o manto da noite que começava a cair. Desci as escadas em silêncio, cada degrau rangendo sob meus pés. A casa estava escura, exceto pela luz do poste que entrava pela janela da sala, desenhando sombras longas e assustadoras no chão. Fui até o quartinho de ferramentas do Antero, que ficava nos fundos, perto da cozinha. O cheiro de graxa, terra e madeira velha me abraçou. Era o cheiro do meu marido, o cheiro de trabalho honesto. Ajoelhei-me no chão frio de cimento, com o coração martelando no peito. Tateei a parede de madeira no fundo do armário, exatamente como Antero descreveu na carta. Meus dedos encontraram a borda da tábua solta. Com um pouco de esforço, consegui puxá-la. E lá dentro, coberta de poeira e teias de aranha, estava ela. Uma pequena caixa de metal azul, enferrujada nas bordas. A caixa das nossas vidas. Eu a segurei com as duas mãos. Não era pesada, mas seu conteúdo valia mais do que qualquer coisa que meus filhos pudessem calcular. Era a prova. Era a minha liberdade. Era a última promessa de Antero sendo cumprida. Naquele momento, eu não senti medo, nem tristeza. Senti uma paz profunda. A paz de quem sabe exatamente o que precisa fazer. O jogo tinha virado. Coloquei a caixa dentro da minha bolsa de feira e saí pela porta dos fundos. A mesma que Antero e eu usávamos para ir cuidar do pomar. A noite estava fresca, e o cheiro de dama da noite perfumava o ar. Eu não olhei para trás. A casa onde eu vivi por mais de 50 anos, onde criei meus filhos e amei meu marido, era agora o território. Inimigo. Minha guerra não seria travada com gritos ou acusações, mas com silêncio, astúcia e a força da verdade que eu carregava naquela pequena caixa de metal. E eu estava pronta para lutar. A escuridão do meu próprio quintal nunca me pareceu tão perigosa. Cada passo no caminho de pedras que eu mesma ajudei Antero a assentar era um risco. O portão dos fundos rangeu, um som escandaloso na quietude da noite. E eu prendi a respiração, esperando ver as luzes da casa do vizinho se acenderem. Nada. Eu estava sozinha, uma fugitiva na minha própria cidade. A bolsa de feira com a caixa de metal batia contra a minha perna, um pêndulo marcando o ritmo da minha nova e assustadora liberdade. O asfalto frio da rua, sob as solas gastas da minha sandália, era o primeiro toque de um mundo que eu não conhecia mais. Caminhei pelas ruas desertas de Águas de Santa Clara, mantendo-me nas sombras das árvores. As casas que eu via todos os dias, as janelas onde acenava para as amigas, agora pareciam cenários de uma vida que não era mais minha. Um medo profundo, infantil, me assaltou. O medo do escuro, do desconhecido. Uma parte de mim gritava para voltar para a minha cama, para o cheiro familiar dos meus lençóis, para fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas a imagem do rosto dos meus filhos, duros e calculistas, me empurrava para a frente. Aquele não era mais o meu lar. Era uma armadilha. Cheguei à pequena rodoviária da cidade e meu coração afundou. Estava fechada, escura, com os portões de ferro trancados. O primeiro ônibus para Campinas só sairia às 5:30 da manhã. Eram pouco mais de 10 da noite. Eu teria que esperar. O frio começou a me castigar. Um vento fino que entrava pelas mangas do meu vestido. Encontrei um banco de concreto numa pracinha escura em frente à estação e me encolhi ali, abraçando a bolsa contra o peito. Cada carro que passava me fazia encolher, achando que era Rogério voltando para me procurar. A vulnerabilidade era total. Aquelas horas foram as mais longas da minha vida. O sereno começou a cair, molhando meu cabelo e meu chale. Pensei em Antero, em como ele me diria para ser forte, para não fraquejar. Lembrei da sua mão segurando a minha, sempre quente, sempre firme. A ausência dele doía de uma forma nova.
Não era mais só a dor do luto. Era a dor de estar sozinha numa batalha que deveria ser nossa. Fechei os olhos e rezei. Não para Deus, mas para ele. Pedi a força que ele sempre teve. E aos poucos, o pânico deu lugar a uma resignação fria. Eu não voltaria atrás. Quando as luzes da rodoviária finalmente se acenderam, eu era a primeira na fila. O homem da bilheteria, um rapaz sonolento, mal olhou para mim. Uma passagem para Campinas, por favor, eu disse. E minha voz saiu rouca. Entregar o dinheiro, pegar o bilhete, foi um ato mecânico. Mas, ao entrar naquele ônibus velho, com cheiro de poeira e desinfetante, senti uma pontada de vitória. Eu tinha conseguido. Tinha dado o primeiro passo. Sentei na janela e, quando o ônibus começou a se mover, vi minha cidadezinha ficando para trás, as luzes se tornando borrões na escuridão. Eu não chorei. Eu apenas observei. A viagem foi um borrão de paisagens escuras e cochilos interrompidos. Ao meu lado, uma moça dormia com fones de ouvido. Do outro lado do corredor, um homem roncava baixo. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, eu não era a mãe de ninguém, a esposa de ninguém, a doceira da cidade. Eu era apenas uma passageira anônima, uma senhora com uma bolsa de feira no colo. E naquela anonimidade, havia um alívio estranho. Ninguém esperava nada de mim. Ninguém me vigiava. Eu era apenas eu, com meu medo e minha missão. A chegada em Campinas foi um soco no estômago. O barulho da rodoviária, o mar de gente falando ao mesmo tempo, os anúncios nos alto-falantes, tudo era demais para os meus sentidos acostumados com o canto dos pássaros. Senti-me pequena, invisível, uma formiga perdida num formigueiro gigante. A carta de Antero dizia o nome do advogado, Cláudio Bastos, e o endereço do escritório no centro. Mas como chegar lá? A vergonha de parecer uma velha perdida me paralisou por um momento. Eu não sabia pegar um ônibus urbano ali, muito menos chamar um desses carros de aplicativo. Respirei fundo e fiz o que as mulheres da minha geração sempre fizeram. Confiei na gentileza de estranhos. Aproximei-me de um guarda de uniforme e, com a voz trêmula, perguntei como chegar àquela rua. Ele me olhou com uma mistura de pena e impaciência, mas me indicou o ponto de táxi. O taxista, um senhor de bigode branco como os meus cabelos, foi a minha primeira sorte. Ele não fez muitas perguntas, apenas ligou o rádio baixinho e me levou pelas ruas movimentadas daquela cidade que parecia não dormir nunca. O prédio do escritório era alto, espelhado, imponente, intimidador. Senti-me inadequada com meu vestido simples e minha bolsa de feira. A secretária na recepção, uma moça muito jovem com unhas compridas e coloridas, me olhou de cima a baixo. Dona Benedita, o doutor, Cláudio não está esperando a senhora. Meu sangue gelou. Tinha feito tudo aquilo para nada? Diga a ele, por favor, insisti, que sou a viúva de Antero Carvalho, de Águas de Santa Clara. É um assunto urgente e pessoal. A moça bufou, mas pegou o telefone. Para minha surpresa, a porta se abriu em menos de 1 minuto. Cláudio Bastos não era o homem de meia idade que eu imaginava, mas um rapaz que não devia ter nem 40 anos. Tinha olhos sérios e um aperto de mão firme. Dona Benedita, por favor, entre. Meu pai falava muito do seu Antero. Eram grandes amigos. Ele me conduziu a uma sala sóbria com cheiro de livros e café. Senti uma onda de alívio tão forte que minhas pernas fraquejaram. Ele me ofereceu uma cadeira e um copo d'água, que aceitei com as mãos trêmulas. Contei tudo, desde a missa até a fuga no meio da noite. Minha voz falhou várias vezes, mas eu não chorei. No final, abri a bolsa de feira e coloquei a caixa de metal azul sobre sua mesa de mogno. Depois, tirei a carta, de Antero de dentro do meu vestido e a entreguei a ele. Cláudio leu a carta em silêncio, a expressão em seu rosto passando de curiosidade para choque, e depois para uma raiva contida. Ele olhou os documentos na caixa, as escrituras antigas, o testamento. Quando levantou os olhos para mim, eles não tinham pena, tinham respeito. Dona Benedita, seu marido era um homem muito inteligente e muito corajoso, ele disse, com a voz firme.
O que seus filhos estão fazendo é crime. Estelionato, apropriação indébita, sem falar na tentativa de interdição fraudulenta. Nós vamos lutar. E, eu lhe garanto, nós vamos vencer. Naquele momento, pela primeira vez desde que Antero se foi, eu não me senti sozinha. Eu tinha um aliado. Aquele jovem advogado com a força da lei ao seu lado era a minha infantaria. O primeiro passo, ele me explicou, era garantir a minha segurança e me manter escondida. Ele mesmo me levou a uma pensão simples, mas limpa, num bairro tranquilo. Era administrada por uma senhora portuguesa chamada Dona Amélia, que não fazia perguntas. Meu novo quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para um muro. Era impessoal, sem cheiro, sem história. Mas era seguro. Naquela primeira noite, deitada naquela cama estranha, o peso de tudo o que eu tinha feito me atingiu. A solidão era esmagadora. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. A rotina era nula. Eu acordava, tomava o café simples que Dona Amélia servia e passava o resto do dia dentro do quarto, olhando para as paredes. O medo de que meus filhos me encontrassem era constante. O tic-tac do relógio da minha casa foi substituído pelo zumbido constante do trânsito lá fora. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu não estava exagerando? Será que não era melhor ter ficado, tentado conversar? Os pensamentos antigos, os de mãe, voltavam para me assombrar. Foi Cláudio que me tirou desse torpor. Ele me ligava todos os dias, me atualizando. Tinha entrado com o pedido de abertura do testamento de Antero e notificado formalmente Rogério e Lívia. A reação deles, ele me contou, foi de fúria e descrença. A advogada deles, uma colega de Lívia, alegou que eu estava sendo manipulada por terceiros e que estava mentalmente instável desde a morte do meu marido. Eles tinham oficializado o pedido da minha interdição, usando meu desaparecimento como prova da minha confusão mental. A notícia me atingiu como um tapa. Eles não estavam apenas tentando me roubar, estavam tentando apagar quem eu sou, me transformar oficialmente numa louca, numa incapaz. Aquele golpe baixo acendeu a chama da minha raiva de uma forma que nada mais tinha conseguido. A tristeza e o medo deram lugar a uma fúria gelada. Eles não iriam me calar, não iriam me definir. A partir daquele dia, um novo hábito nasceu. Eu parei de olhar para a parede e comecei a ler os papéis que Cláudio me trazia. Comecei a estudar. Eu, Benedita, a doceira, que mal tinha completado o ginásio, passei a ler cópias de processos, a tentar entender termos como testamenteiro, nulidade de ato jurídico, coação. Cláudio, com uma paciência infinita, me explicava tudo, desenhando se fosse preciso. Minha mente, que por anos só se ocupou com ponto de açúcar e tempo de forno, agora se afiava em estratégias, em detalhes legais. Eu não era mais uma espectadora da minha própria vida. Eu estava me tornando uma participante ativa da minha defesa. Um dia, enquanto passava por uma banca de jornal perto da pensão, vi o rosto do meu filho. Estava numa nota pequena no jornal local de Águas de Santa Clara. Família procura por idosa desaparecida, dizia o título. A matéria, claramente encomendada, me descrevia como uma querida matriarca, abalada pela perda do marido, que pode estar desorientada. Era uma humilhação pública. Eles estavam usando a imprensa para construir a narrativa deles, para me desacreditar antes mesmo que a batalha começasse. Em vez de me encolher, aquilo me deu mais força. Voltei para a pensão e liguei para Cláudio. Eu quero falar, eu disse com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Se eles querem usar a opinião pública, então vamos dar a ela uma história de verdade. A minha história. Cláudio hesitou por um momento, preocupado com a minha exposição, mas ele ouviu a determinação na minha voz. Concordamos em dar uma entrevista, uma única entrevista, para um jornalista sério que ele conhecia. A preparação para essa entrevista foi meu campo de treinamento. Passei dias com Cláudio, organizando minhas memórias, os fatos, as provas.
Ele me fazia perguntas difíceis, me forçando a encarar os momentos mais dolorosos. Foi um processo excruciante, mas a cada resposta eu me sentia mais forte. Eu não estava mais apenas reagindo. Estava construindo meu contra-ataque. Eu estava aprendendo a usar a minha voz, não para lamentar, mas para lutar. A disciplina se tornou minha aliada. Acordava cedo, organizava meus pensamentos, relia minhas anotações. A velha Benedita, que se movia pelo ritmo do sol e das estações, deu lugar a uma mulher que se movia pelo ritmo de um processo judicial. A doçura que antes era minha marca registrada não tinha desaparecido, mas agora estava protegida por uma camada de aço. O medo do fracasso ainda aparecia nas madrugadas silenciosas, mas eu aprendi a encará-lo, a reconhecê-lo e a mandá-lo embora. O progresso era lento, mas constante. A cada documento que assinava, a cada decisão que tomava junto com Cláudio, eu sentia um pedaço da minha antiga identidade se desfazendo para dar lugar a algo novo. A mulher que fugiu no escuro, assustada e desesperada, já não existia mais. Eu não dependia mais do amparo de um marido ou da falsa proteção dos filhos. Eu estava de pé por conta própria, sustentada pela verdade e por uma força que eu não sabia que possuía. Uma tarde, enquanto esperava Cláudio na sua sala de reuniões, vi meu reflexo no vidro escuro de uma estante de livros. Vi uma senhora de cabelos brancos, com o rosto marcado pela idade e pela dor recente. Mas os olhos eram diferentes. Não eram os olhos perdidos e enlutados da viúva na igreja. Eram olhos focados, claros, com um brilho de quem conhece o próprio valor e não vai abrir mão dele. Naquele instante, a percepção me atingiu com a clareza de um relâmpago. Eu não era mais a mesma pessoa. A dor da traição tinha quebrado a casca frágil que me envolvia, e o que emergiu foi alguém que nem eu mesma conhecia. Uma mulher que não apenas sobreviveria, mas que lutaria. A jornada até ali tinha sido de perdas, mas o que eu tinha ganhado era infinitamente mais valioso. Eu tinha ganhado a mim mesma de volta. A batalha final ainda estava por vir, mas, pela primeira vez, eu sabia, com cada fibra do meu ser, que estava pronta para ela. O dia da audiência de conciliação chegou com um céu cinzento sobre Campinas que parecia refletir o peso no meu peito. A sala de reuniões no escritório de advocacia era fria e impessoal, com uma longa mesa de madeira escura que parecia um campo de batalha. De um lado, eu e Cláudio. Do outro, Rogério, Lívia e a advogada deles. Uma mulher de tailleur impecável e um sorriso que não alcançava os olhos. Meus filhos não olharam para mim quando entrei. Agiam com a arrogância de quem já tinha ganhado, tratando-me não como mãe, mas como um problema a ser administrado. Um último obstáculo antes de colocarem as mãos no prêmio. Eu não era mais a mesma mulher que eles tinham encurralado na cozinha. O vestido simples era o mesmo, mas a minha postura era outra. Sentei-me com a coluna ereta, as mãos calmamente pousadas sobre a minha bolsa no colo, e encarei os dois diretamente. A surpresa no rosto deles foi sutil, mas eu vi. Eles esperavam uma velhinha chorosa, assustada, talvez dopada de calmantes. Encontraram uma mulher serena, com um olhar que não se desviava. O silêncio antes do início da reunião foi a minha primeira pequena vitória. Um silêncio que os deixou desconfortáveis, que quebrou a narrativa que eles tinham criado sobre a minha fragilidade. A advogada deles começou a falar com uma voz polida e condescendente sobre a preocupação dos filhos com a minha saúde mental abalada e a necessidade de me proteger de influências externas. Cada palavra era uma faca, mas eu não demonstrei dor. Apenas observei, esperando o momento certo. Cláudio, ao meu lado, rebateu cada ponto com a calma da lei, apresentando o testamento de Antero, válido e registrado, que me nomeava única beneficiária de sua parte e administradora de tudo. A expressão de Lívia, a advogada, vacilou pela primeira vez. Ela sabia o que um documento daqueles significava. Então, Cláudio fez uma pausa e olhou para mim.
Era o meu sinal. Eu me inclinei um pouco para a frente, e o único som na sala foi o leve ranger da minha cadeira. Eu não preciso que advogados falem por mim, comecei. E minha voz saiu firme, clara, sem nenhum tremor. Eu quero ouvir da boca de vocês. Quero que me digam, olhando nos meus olhos, por quê? Esvaziaram as contas do seu pai. Quero que me expliquem o plano de me declarar incapaz, de me colocar num asilo para poderem vender a nossa casa e o nosso pomar para fazer um condomínio de luxo. Foi isso que o pai de vocês me contou na carta dele. O efeito daquelas palavras foi como uma pedra quebrando uma vidraça. O choque nos rostos deles foi total, absoluto. A compostura de Lívia se desfez em um instante. Seu rosto ficou pálido. Rogério ficou vermelho de raiva, a mandíbula travada. Ele abriu a boca para negar, para gritar, mas nenhuma palavra saiu. Eu tinha exposto o plano deles, o segredo mais sujo, ali, na frente de todos. A verdade, dita de forma simples e direta, desarmou todo o arsenal de mentiras e jargões jurídicos que eles tinham preparado. Naquele momento, a batalha estava ganha, não pela lei, mas pela coragem de uma mãe que se recusou a ser apagada. A reunião terminou em caos para eles e em um silêncio vitorioso para nós. A advogada deles, vendo a situação insustentável, pediu um recesso que nunca teve fim. Rogério e Lívia saíram da sala sem se despedir, sem sequer olhar para trás, como dois soldados fugindo do campo de batalha. Quando a porta se fechou, eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Um soluço escapou, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Cláudio colocou a mão no meu ombro. Acabou, Dona Benedita. Eles perderam. E eu sabia que era verdade. A guerra tinha acabado. As consequências legais foram rápidas. Diante das provas irrefutáveis do testamento e da ameaça de um processo criminal por estelionato, eles não tiveram escolha a não ser recuar. O dinheiro que tinham desviado foi devolvido, cada centavo, com a devida correção. O pedido de interdição foi retirado de forma vergonhosa. Eles foram obrigados, pela justiça, a me devolver as chaves da minha casa e todos os documentos que tinham levado. A vitória foi completa, total, registrada em papel timbrado e assinada por um juiz. Era tangível, mas a minha maior conquista não estava nos documentos. Estava na sensação de caminhar de volta para a minha casa, em águas de Santa Clara, não como uma fugitiva, mas como a dona. A casa estava do mesmo jeito, mas tudo parecia diferente. O tic-tac do relógio não era mais assustador. Era a pulsação do meu lar. O cheiro de lavanda nos lençóis não era mais uma lembrança dolorosa de Antero. Era o conforto da nossa história. Uma história que eu tinha honrado e protegido. Eu tinha reconquistado não apenas uma propriedade, mas o meu lugar no mundo. O contraste entre a mulher que eu era e a mulher que me tornei era gritante. A Benedita de antes, a que pedia permissão com o olhar, que evitava conflitos a qualquer custo, que acreditava que o amor significava se anular, essa mulher tinha ficado para trás, em algum banco frio de rodoviária na madrugada. A nova Benedita assinava seus próprios cheques, questionava cláusulas de contratos com Cláudio e, pela primeira vez na vida, tinha aprendido a dizer não, sem sentir culpa. A doçura ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de limites muito claros. As reações na cidade foram uma surpresa. As mesmas pessoas que antes cochichavam sobre a pobre viúva desorientada, agora me olhavam com uma mistura de espanto e respeito. Dona Elvira, minha vizinha de cerca, veio me pedir desculpas, com os olhos cheios de lágrimas, por ter duvidado de mim. A notícia da minha luta silenciosa tinha se espalhado, e eu, que sempre fui apenas a mulher do Antero, me tornei Dona Benedita, uma figura de força inesperada. A admiração deles era um bálsamo, mas a minha verdadeira validação vinha de dentro. Meus filhos tentaram contato, cada um à sua maneira. Lívia me escreveu uma longa carta, cheia de justificativas, culpando a pressão financeira e o desejo de me ver segura.
mas sem um pingo de arrependimento verdadeiro. Era uma tentativa de manipulação, não um pedido de perdão. Rogério nunca ligou, nunca escreveu. O orgulho dele era maior que qualquer laço de sangue. Li a carta de Lívia e a queimei na boca do fogão. O amor de mãe era imenso, mas a minha dignidade, eu descobri, era inegociável. Eu os perdoava, mas não os queria mais na minha vida. Minha rotina mudou completamente. Em vez de passar as tardes folheando álbuns de fotos, passei a ter aulas de jardinagem para recuperar o pomar de Antero com técnicas novas. Comecei um pequeno curso de finanças para idosos pela internet para entender onde meu dinheiro estava sendo aplicado. O escritório de Antero, antes um lugar de memórias, e depois de violação, tornou-se o meu centro de comando. Eu não estava apenas vivendo, estava administrando a minha vida, com um propósito que ia além de fazer doces e cuidar da casa. Voltar ao cemitério para visitar Antero foi diferente. Sentei-me na grama ao lado de sua lápide, não para chorar, mas para conversar. Contei tudo a ele, cada passo, cada medo, cada pequena vitória. O vento soprava suavemente, balançando as folhas das árvores, e eu senti uma paz profunda, como se ele estivesse ali, ouvindo e sorrindo, orgulhoso da mulher que ele sempre soube que eu era, mesmo quando eu mesma duvidava. Conseguimos, meu velho. Sussurrei. Eu cuidei do que era nosso. Percebi que a força que eu encontrei não nasceu do nada. Ela sempre esteve dentro de mim, adormecida sob camadas e mais camadas de papéis que a vida me deu. O de filha, o de esposa, o de mãe. Fui ensinada a cuidar, a servir, a colocar os outros em primeiro lugar. A traição dos meus filhos, na sua brutalidade, foi o que quebrou essa casca. Forçou-me a olhar para mim mesma e a lutar pela única pessoa que todos tinham esquecido. Eu. Foi uma redescoberta dolorosa, mas absolutamente necessária. Com o dinheiro recuperado e a propriedade segura, tomei uma decisão. O pomar não seria vendido, nunca. Em vez disso, criei um pequeno projeto com a ajuda da igreja e da prefeitura. Transformei parte dele em uma horta comunitária, onde outras senhoras da cidade poderiam plantar e colher, onde as crianças da escola poderiam aprender sobre a terra. O lugar que a ganância quase destruiu tornou-se um símbolo de vida, de comunidade, de renascimento. Era o meu legado, a minha resposta à escuridão. O casarão, antes silencioso e triste, agora tinha vida. O som das minhas amigas conversando na horta, o riso das crianças, o cheiro de bolo de fubá que eu fazia para os voluntários. A casa voltou a ser um lar. Não porque a família de sangue estava lá, mas porque eu a preenchi com uma nova família. Uma família escolhida pelo afeto e pelo respeito mútuo. A solidão foi embora, substituída por uma conexão genuína com o mundo ao meu redor. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo as rugas como marcas do tempo, mas como um mapa da minha jornada. Cada linha conta uma história de amor, de perda, de luta e, finalmente, de vitória. Eu aprendi da forma mais dura que a dignidade não é algo que os outros te dão. É algo que você se recusa a deixar que te tirem. É um pilar que precisa ser defendido, mesmo que seja contra as pessoas que você mais ama no mundo. A todos que estão me ouvindo, especialmente as mulheres da minha idade que muitas vezes se sentem invisíveis, eu digo: a sua voz importa. A sua história tem valor. Não permita que ninguém, nem mesmo seus próprios filhos, defina quem você é ou o que você é capaz de fazer. A idade pode trazer dores ao corpo, mas pode também trazer uma clareza de espírito que os mais jovens não possuem. Use essa clareza. Use essa sabedoria. O amor verdadeiro, eu entendi, não aprisiona, não diminui, não controla. O amor verdadeiro te dá asas, te encoraja a ser mais, a ser você mesmo em sua plenitude. E quando o que chamam de amor começa a parecer uma gaiola, por mais dourada que seja, saiba que você tem a força necessária para arrebentar as grades e voar. Não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência. Muitas vezes,
as maiores transformações da nossa vida nascem das maiores dores. A traição que quase me destruiu acabou por me reconstruir, peça por peça, numa versão de mim mesma muito mais forte, muito mais inteira. Não desejo a ninguém a minha dor, mas desejo a todos a força que encontrei no fundo dela, a força de se levantar, de lutar e de reescrever o final da própria história. Hoje, sento na minha varanda, com uma xícara de café nas mãos, e olho para o meu pomar florescendo. O sol da tarde aquece meu rosto, e eu sinto uma gratidão imensa, não por aquilo que tenho, mas por aquilo que me tornei. A dor da perda dos meus filhos é uma cicatriz que sempre existirá, mas ela não me define mais. O que me define é a paz que sinto neste exato momento. Eu não sou mais a doceira frágil, nem a viúva enlutada, nem a mãe traída. Esses são apenas capítulos de uma longa vida. Descobri que a gente pode ser a protagonista da nossa própria história em qualquer idade, mesmo quando todos acham que o livro já está perto do fim. A verdade é que sempre há uma página em branco esperando para ser escrita, e a caneta está em nossas mãos. A vida me tirou muito, mas me deu a lição mais valiosa de todas. O respeito próprio é o único alicerce que não pode ser abalado. É a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro patrimônio. E com ele, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade e de reconstruir qualquer ruína, não importa quão devastadora ela tenha sido. Meu nome é Benedita Rossi Carvalho. Tenho 79 anos. Sou viúva, sou mãe, sou jardineira e sou a guardiã da minha própria história. E posso lhes garantir, com a certeza o fundo do poço e voltou, que ela está muito longe de terminar. A cada novo dia, a cada semente que brota na minha horta, eu escrevo uma nova linha. E é uma história de força, de dignidade e de uma paz conquistada a duras penas.